E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu passei para gravar um vídeo um pouquinho diferente, com uma mensagem um pouco diferente daquelas que a gente está acostumado aqui no canal. Normalmente eu gravo vídeos com assuntos mais técnicos, falando a respeito de transtornos de humor, né, transtorno bipolar, depressão, psicologia, transtornos de ansiedade, entre outras coisas. Porém, hoje eu quero gravar um vídeo apresentando um novo projeto que eu vou começar a desenvolver agora em janeiro e eu acho que é muito do interesse de todos vocês que estão aqui. Caso você ainda não esteja inscrito no canal, vou te pedir para fazer isso agora e segue em frente comigo aqui, que esse vídeo vai ser bem interessante. O que será que é o transtorno bipolar? Seria o transtorno bipolar um transtorno da mente? Seria um transtorno do corpo todo? Seria algo psicológico? A gente já sabe que o transtorno bipolar é um transtorno grave, é um transtorno incapacitante, é um transtorno muito complexo de várias nuances e que exige cuidado especializado. Hoje os dados estimam que cerca de 1% a 5% da população mundial sofram com o transtorno bipolar. Né? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, estima que cerca de 140 milhões de pessoas no mundo todo sofram com o transtorno bipolar. E eu, particularmente, trabalhando com pacientes que tenham o diagnóstico de transtorno bipolar, eu ainda acredito muito que esses dados são dados subestimados, tendo em vista que o diagnóstico correto em transtorno bipolar normalmente demora aí cerca de 10 a 20 anos para que o paciente consiga ter esse diagnóstico, que é muito tempo, é muita coisa de tratamento errado, de sofrimento, de sintomas, que teoricamente, se o tratamento estivesse correto, o paciente não precisaria estar sentindo aquilo. Trabalhando com pacientes que têm um transtorno bipolar ou que tenham sintomas, que tenham um possível diagnóstico, eu, enquanto psicoterapeuta, tenho percebido que há uma enorme dificuldade do paciente de se manter fixo no processo terapêutico. Eu percebo também que há uma dificuldade muito grande do paciente de iniciar o processo terapêutico, muito por conta da instabilidade que a doença causa, dos sintomas, tanto na fase depressiva quanto nas fases de ativação, como também naqueles preconceitos velhos que a gente já conhece a respeito do que é psicoterapia. Eu não sou doido, eu não confio em psicólogo, para que eu vou conversar com alguém se eu posso conversar com um amigo? Eu não vou dar dinheiro para alguém que vai só conversar comigo. Tudo isso são alguns dos pensamentos e das falas que eu já ouvi, que eu já vi pessoas falando a respeito disso, e que a gente sabe que o senso comum, o imaginário popular, de quem não tem muito conhecimento a respeito do trabalho de psicologia, de psiquiatria, enfim, acaba passando aí, né? As pessoas acabam transmitindo esse tipo de informação sem saber exatamente o que que isso quer dizer. Bom, então trabalhando com o paciente, né, bipolar, a gente percebe uma inconstância muito grande, principalmente nas fases depressivas, em que o paciente quer se isolar, não quer ter contato com outras pessoas. Na verdade, não é nem se isolar, é não querer mesmo ter contato com outras pessoas. Então, nesses momentos de fases mais agressivas, normalmente o paciente ele se isola, ele não responde mensagens e muitas vezes acontece de abandonar o tratamento, né, quando ainda não está estável, sem atingir aqueles benefícios que ele poderia ter a partir de uma estabilidade, a partir de desenvolver estratégias de lidar com aquele determinado problema. Nas fases de ativação, primeiro que muitas vezes o paciente nem vai procurar ajuda porque na cabeça dele está tudo bem. Ou muitas vezes ele nem sabe que há um problema real, nem ele nem a família. Então acontece do paciente procurar ajuda nos momentos mais depressivos e quando chega no momento de ativação ele abandona o tratamento porque na cabeça dele já está tudo bem, o que naturalmente não está, né? Sendo que aqueles sintomas vão voltar, vão regressar em outro momento. Tendo em vista essa instabilidade, essa dificuldade do paciente bipolar de seguir com o tratamento,
de aprender tudo, de conseguir ter engajamento com o tratamento, eu pensei, o que que eu posso fazer enquanto profissional especialista em transtorno de humor para facilitar o acesso dessas pessoas ao tratamento psicoterápico? Muitos pacientes têm aí um leve preconceito, leve, né, para ser bem otimista, um leve preconceito com o tratamento psicoterápico, que é fundamental. Hoje, os principais protocolos mundiais de tratamento psicoterápico, eu cito aí o CAMAT e o protocolo neozelandês, por exemplo, são protocolos que colocam aí 3 pilares dentro de um tratamento em que se é possível alcançar a estabilidade dentro do transtorno bipolar. O primeiro é o tratamento farmacológico, tratamento medicamentoso. O segundo são mudanças no estilo de vida, mudanças de hábitos como sono, atividade física, alimentação. E por último, a psicoterapia. Então a psicoterapia ela é fundamental para que o paciente consiga alcançar a estabilidade, mas muitas das vezes o paciente não tem esse conhecimento e acaba seguindo com apenas uma das vias, normalmente a medicação, e como não tem a psicoterapia com o trabalho de psicoeducação, entre outras coisas, acaba não conseguindo cumprir os outros 2 pilares aí da estabilidade, né? Então, pensando nisso, eu criei um programa estruturado de cerca de 10 sessões que vão durar aí cerca de 2 meses e meio, em que o paciente, em grupo, né, ele não vai ser exposto, a não ser que ele queira se expor em alguns momentos, que vão haver espaços aí para discussão, a não ser que ele queira, ele não vai ser exposto em ter que falar da vida dele, em ter que se colocar de uma forma que ele não se sinta confortável. Porém, esse programa engloba aí várias estratégias que são fundamentais para o paciente bipolar, tanto entender quanto lidar com questões dele. Então, se a gente pensar, eu criei aí o cérebro bipolar. O cérebro bipolar, basicamente, como eu disse, é um programa estruturado de 10 encontros de cerca de 1 a 2 horas, que vão acontecer semanalmente em horário programado e que vão tratar aí de assuntos e temas específicos e fundamentais para a estabilidade do paciente bipolar, que normalmente são temas que são tratados na psicoterapia com um profissional especialista. Mas como esse paciente tem muita dificuldade de engajar num processo individual de psicoterapia, a ideia do cérebro bipolar é tornar esses temas, tanto no sentido de psicoeducação, quanto no sentido de adquirir habilidades, né, para lidar com aqueles temas, eles vão, né, fazer parte aí de um programa. Ele vai ter aí um acesso mais facilitado a esses temas que são fundamentais para a estabilidade dele. Dentro do cérebro bipolar, a gente vai tratar aí de questões, como eu disse, fundamentais para a estabilidade, como, por exemplo, o sono, como regular o sono, como começar uma atividade física, né, como criar um hábito, como modificar hábitos que são disfuncionais, como gerenciar o estresse, como cuidar das próprias emoções, trabalhar as próprias relações, psicoeducação a respeito do transtorno, o que fazer quando os sintomas pródromos, ou seja, quando o episódio de mania, hipomania ou depressão ainda não está instalado, mas os sintomas já começaram. O que fazer, né, para lidar com esses sintomas? O que fazer quando o episódio já está instalado especificamente, né, em períodos de crise? Quais são as estratégias? Como fazer? E a partir daí, caso o paciente tenha interesse, quebrando aquela primeira barreira, ele pode sim se sentir confortável para iniciar um processo psicoterápico. Esse programa é bastante interessante também para aqueles pacientes que já fazem tratamento psicoterápico, que gostam do profissional, porém não trabalham questões específicas do transtorno bipolar. Com o cérebro bipolar, vai ser possível ele trabalhar sem que um processo interfira no outro. Ele vai aprender técnicas para lidar com um transtorno, mantendo o próprio tratamento psicoterápico que ele já faz com outro profissional, e isso não vai interferir em absolutamente nada. Gostou? Quer saber um pouco mais? Então você vai clicar no link que eu vou colocar aqui na descrição
desse vídeo e você vai fazer o seu cadastro. Nesse momento, a gente está num período de triagem dos participantes. Então, você vai precisar fazer o seu cadastro no site que nós colocamos aqui abaixo, responder algumas perguntas rápidas e aguardar o nosso contato. A partir daí, né, a gente vai chegar aí às definições dos primeiros participantes da primeira turma, que já vai acontecer em janeiro, e, né, essa primeira turma, obviamente, vai receber um belo desconto do que as próximas turmas, a partir de janeiro, vão ter, né, de pagamento, e, consequentemente, vão ter acesso a um programa super estruturado, feito com muito carinho, e que com certeza vai ajudar muito nessa trajetória aí da estabilidade bipolar.